Bom dia, Brasil! Bom, você caiu aqui para entender o que está acontecendo lá no conflito de Los Angeles. Eu vou dar uma breve explicação de como chegou até lá, né? Porque essa perseguição do governo Trump contra os imigrantes ilegais, ela tem uma série de dominós que foram caindo até culminar nesses conflitos, tá? Então, o que acontece? Nos primeiros dias de 2025, o governo Trump assumiu, né, e já começou com sérias medidas duras para combater os imigrantes ilegais no país. Lembrando que o governo Trump foi eleito com uma boa quantidade de votos, então não é uma surpresa para os americanos o que está acontecendo. Lembrando que lá também o país está dividido, está polarizado, então existem duas frentes, né, dois grandes blocos, né, e o do presidente Donald Trump foi eleito. Então, logo em janeiro de 2025, ele já entrou com uma ordem executiva, a ordem executiva 14.159. Essa ordem executiva estabelece diretrizes para remoção acelerada dos imigrantes que não puderem provar a presença contínua nos Estados Unidos por mais de 2 anos. Então, o que acontece? Antes, você tinha mais de 2 anos nos Estados Unidos, você podia provar, você tinha uma série de benefícios, podia entrar com o seu direito de cidadania, enfim, uma série de medidas. Hoje, você não tem como provar, e quem é que determina que você tem ou não tem como provar? A justiça, né? Americana. Então, às vezes, a pessoa até tem, mas a justiça entende que não. Então, isso já facilita a deportação. Que são cidades santuários? São cidades que o governo, né, municipal sabe que essas cidades têm grandes quantidades de imigrantes ilegais, porém esses imigrantes eles geram a economia da cidade e o governo não faz nada. Então, com essa medida também, essas cidades que têm esse tipo de população de imigrantes, e o governo sabe disso, se não tomar nenhuma atitude, se não fizer nada para deportar esses imigrantes, o governo federal vai parar de mandar dinheiro ou vai diminuir muito a verba federal que chega nessas cidades. Com menos dinheiro, a cidade tem menos, o governante tem menos poder de investimento e assim por diante. A gente já tem um vídeo mais ou menos falando sobre como a importância do dinheiro do governo federal na cidade. Depois eles aprovaram uma lei em janeiro, mas só foi sancionada em abril. A lei chama Lake Right Act, estabelece detenção obrigatória de imigrantes ilegais acusados de crime, mesmo antes do julgamento. O que acontece? Então, antes você era um imigrante ilegal, você era acusado de um crime, tinha toda a investigação, se fosse um flagrante, enfim, todo o arcabouço da lei. Hoje não, você é acusado de um crime, automaticamente você é um imigrante ilegal. Se você for acusado de um crime e é um imigrante ilegal, você já vai preso. Mas foi injusto essa acusação é falsa, eu não cometi um crime, enfim. A partir do momento que você foi preso, você já entra no sistema com a facilidade da deportação e agilidade da deportação. Provavelmente você não vai nem ser julgado nos Estados Unidos, você vai ser deportado e acabou, certo? Então isso mais uma medida que foi implementada em abril, né? Foi aprovada em janeiro pelo Congresso americano, mas foi sancionada em abril. Revisão do sistema de asilo humanitário. Então, o que acontecia? Antes dessa medida, nos Estados Unidos, caso você fosse um cidadão de Cuba, do Haiti, da Nicarágua e da Venezuela, você poderia chegar até os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos você pedia o seu asilo a partir de um aplicativo. Porém, agora não tem mais essa possibilidade. O que acontece? Caso você queira asilo nos Estados Unidos, você tem que ir do seu país, através do aplicativo, pedir o asilo e aí o governo americano aprova ou não aprova o seu asilo. Depois que esse asilo está aprovado, aí você pode ir até os Estados Unidos. Né? Então também dificultou mais um pouco a imigração desses países. E tem a Travel Ban de 2025, né, que foi aprovado em junho de 2025, que esse é o último grande ação americana antes dos conflitos de junho, né, de 2025 em Los Angeles. Esse Travel Ban é uma nova proclamação presidencial do dia 4 de junho, suspendendo a entrada de cidadãos de 12 países.
Então, o extremo tipo, já antes, provavelmente esses 12 países já teriam poucos ou nenhum visto aprovado pelo governo americano. Agora é oficial. Tem 12 países, não pode nenhum tipo de visita ao território nacional. Então, independente se ele vai a negócio, se ele vai passear, se ele vai tentar imigrar para lá do jeito certo, não. Esses 12 países eles foram totalmente banidos de entrar nos Estados Unidos, pelo menos por enquanto. E além disso, teve outras nacionalidades que foram tendo o seu visto passado por uma revisão mais rigorosa. Então, tem outros países que foram dificultados a entrada dos Estados Unidos. Provavelmente já era dificultada e agora está sendo mais abrangido, está sendo oficialmente informado, né? Aí, com esse arcabouço de pressão em cima dos imigrantes, a panela de pressão já estava no seu limite, né? Então, os imigrantes ilegais eles já estavam sofrendo essa perseguição pelo governo americano. Então, o que acontece? As ações, o que acontece para explorar esses conflitos que está tendo em Los Angeles? Para quem não entende ou nunca foi aos Estados Unidos, você vai numa loja de material de construção e os imigrantes ilegais eles estão ali oferecendo o seu serviço como diarista. Então, às vezes, você vai lá comprar tinta e tem um imigrante ali oferecendo, eu pinto a sua casa por tal valor. Por que isso? Nos Estados Unidos é muito caro o serviço, então o serviço de mecânica, de pintura, de construção, eles são muito caros. E normalmente a mão de obra mais barata, então você vai contratar um americano, custa $100, é um exemplo. Você vai contratar alguma mão de obra de um imigrante, ele é mais barato, então ele vai cobrar $50, $60. Então, com isso, eles ficam ali em volta das lojas de material de construção oferecendo o serviço deles. O que acontece? Na sexta-feira, no dia 6 de junho de 2025, numa dessas lojas surgiu o boato que no dia 7 de junho teria uma grande operação policial para prender os imigrantes, certo? Então isso acabou gerando proporções. Nessas proporções acabam gerando muita fake news. Então um sistema que já estava pressionado pelas suas leis e pelo Estado teve mais um pouquinho de pressão, que foi esse burburinho. Então, que ia ter essa grande mobilização das forças armadas e do poder público para capturar os imigrantes ilegais. Lembrando que em todo o território nacional dos Estados Unidos está tendo em média 600 prisões de imigrantes por dia. Então, no dia 7, realmente teve essa grande operação, tá, para buscar os imigrantes, para prendê-los em Capton, em Paramount, em Downtown Los Angeles e no distrito Fashion da cidade. Segundo algumas fontes, no dia 7 foram presos entre 50 e 118 pessoas. Ainda esse número ele não está claro, porque a cidade está sofrendo uma grande pressão, né? Está tendo conflitos, está tendo um monte de problemas, então ainda não está muito claro. Eu acredito que daqui 2, 3 semanas vão ter relatórios mais oficiais quando esses conflitos cessarem. Mas aparentemente no começo eram manifestações pacíficas organizadas pelo movimento dos imigrantes, estudantes, ONGs, enfim, um monte de pessoas a favor dos imigrantes se juntaram para essas manifestações. E essas manifestações, no início, eles carregavam faixas como aqui ninguém é imigrante, Estados Unidos é livre para todos, enfim, diversos tipos de mensagens pacíficas. Porém, as manifestações acabaram saindo do controle. Ainda não está muito claro nessas manifestações quem começou ou quem deixou de começar. Se foi o governo contra os imigrantes contra o governo. Porém, lembrando que em Los Angeles, o partido político que foi eleito para prefeito e tanto para governador são partidos políticos contra o Donald Trump. Então, teoricamente, mais a favor dos imigrantes.
certo? Diversas denúncias apontaram que nessas abordagens dos imigrantes foram cometidos ilegalidades. Então, revistaram casas sem mandato, abordaram os imigrantes fora do protocolo da polícia. Então, diversas informações hoje cruzadas apontam que pode ter havido um excesso de força da polícia e até mesmo crimes, mas isso ainda está na fase dos boatos, ainda não temos nenhum tipo de informação oficial, e lembrando que nos Estados Unidos as leis são diferentes do Brasil, então às vezes a gente acha que aqui seria um abuso e lá é um procedimento da polícia, então ainda não temos informações oficiais, mas com certeza eu trarei mais informações. Então esses conflitos começaram no dia 7 de junho, foi no sábado, se estenderam para o dia 8. No dia 8 de junho, o presidente Donald Trump, através de uma medida controversa, federalizou a Guarda Nacional do Estado. E o que é federalizar a Guarda Nacional? A Guarda Nacional ela principalmente controlada pelo governador. Porém, o presidente pode, em ocasiões raras e específicas, federalizar essa guarda. Então, desde o dia 7 de junho, né, o Donald Trump assinou uma medida que chama Sanção do Código dos Estados Unidos, Sanção 10 do Código dos Estados Unidos, assumindo o controle da Guarda Nacional da Califórnia, sem o consentimento do governador. Então, ele assumiu essa guarda e o governador não autorizou. E isso também está gerando outro tipo de conflito, um conflito mais político entre o governador e o presidente e a prefeita, né, de Los Angeles, sem nenhum tipo de aviso, né? Então tomou essa guarda para ele e teoricamente essa guarda ela não pode fazer o policiamento, ela só pode fazer a guarnição de alguns prédios ou de estações de metrô, rodoviária, para manter a vivência da cidade, né? Isso não ocorria desde 1965. Então, ele enviou 200 soldados da Guarda Nacional, certo? Para a cidade de Los Angeles. Isso foi uma ordem que aconteceu de sábado para domingo. Na segunda-feira, quando essa guarda começou a chegar em Los Angeles, as manifestações que pareciam ter cessado foram reacendidas, porque são homens altamente armados, apesar de a informação que foi passada é que esses homens eles estão armados, porém a munição não está nas armas, elas estão guardadas nos colders e as armas não estão municiadas, mas lógico, eles estão carregando munição caso precise. Então isso reacendeu toda uma manifestação que ocorreu todo o dia 9 de junho. Essa história ainda está longe de terminar, certo? Mas novos capítulos foram adicionados. Além da Guarda Nacional, o governo americano ele também mandou os fuzileiros navais, 700 homens altamente treinados para a guerra. Lembrando que nos Estados Unidos eles participam realmente de guerra, não são só nem no Brasil, que temos o exército, mas eles ficam sempre em treinamento, depois dispensam, não lá. Lá não, são fuzileiros, que é a alta cúpula de treinamento do exército americano, provavelmente treinados para missões ultra secretas ou até mesmo missões impossíveis. E então não é simplesmente alguns guardinhas, são 700 fuzileiros que provavelmente, caso dada a ordem, eles conseguem abater muitas pessoas. Então isso é uma coisa que está gerando repercussão, né? E aí nós temos algumas falas que eu queria só destacar, que eu achei até mesmo interessante. O FBI se manifestou por um dos seus diretores, afirmando que havia infiltrações de grupos extremistas nas manifestações, mas que eles ainda estão investigando. Então,
O FBI deu alguma notícia que, além nessas manifestações, existiam grupos extremistas, mas eles estavam verificando ainda todos os dados. Lembrando que Los Angeles é uma das cidades que tem mais membros de gangues, né? Então, existem as gangues, os Reapers, enfim, essas gangues lendárias, e eles continuam lá na cidade, né? Não com esses nomes, mas outros nomes. Então, sim, Los Angeles tem uma cultura latina de gangues muito grande. O governo da China, por outro lado, né, por seu porta-voz, publicou uma nota orientando todos os seus cidadãos a não ficarem perto de aglomerações e evitarem ou saírem de Los Angeles. As ONGs de observação internacional apontaram possíveis violações de direitos humanos, como a gente já viu falado. Então, existem as ONGs, então esses relatórios vão sair mais para frente sobre toda essa confusão, esses conflitos em Los Angeles. Situação atual dos imigrantes ilegais. A detenção pode ser feita sem necessidade de mandato, né? Com base nas leis que a gente já falou. Não é mais necessário esperar julgamento para iniciar o processo de deportação. Programa de paralelo aos direitos humanos foram suspensos ou redirecionados. Até mesmo imigrantes com filhos nascidos nos Estados Unidos não estão protegidos. Então, deixa eu explicar para vocês essa parte. Caso você vá viajar para um outro país a lazer e a sua esposa está grávida ou você está grávida, e seu filho nasça lá, você está em lazer. Ele vai ter a cidadania do local, dependendo do país, e a nossa do Brasil. Nos Estados Unidos, funciona mais ou menos igual. Então, suponhamos que você foi um imigrante ilegal para lá, ficou lá um tempo e o seu filho nasceu lá. Ele é um americano, assim como no Brasil. Caso um imigrante ilegal venha a morar no nosso país e tenha um filho aqui, o filho dele é um cidadão brasileiro. Nos Estados Unidos funcionava mais ou menos da mesma forma. Como a pessoa tinha um filho lá, que era americano, ele era ilegal, ele acabava o governo não deportava ele, era um pouco mais complexo porque ele tinha um filho lá que era americano. Agora não. Com essas novas leis, mesmo o seu filho sendo americano, você não é, então eles estão deportando os pais e separando famílias. Essas são as informações que nós temos dos jornais, das ONGs, enfim, o que está repercutindo no mundo todo. Lembrando, novamente, o americano eleitor que votou no Trump, isso não é uma novidade. Eles queriam esse tipo de tratamento porque foi prometido em todo a campanha. Até coisas mais desafiadoras que isso, mas enfim. Hoje, isso não é para a grande maioria da população, e é os eleitores do Trump, que ganhou com a maioria, não é nenhuma novidade. Então agora a gente vai só fazer um breve resumo. O mês de junho de 2025 representa um marco do endurecimento da polícia migratória nos Estados Unidos. E também ele enfatiza que essa pressão que está sendo exercida sobre os imigrantes, ela está chegando ao limite, ou se não já chegou com esses conflitos, com consequências visíveis nas ruas e na economia da cidade. Então, lembrando, esses conflitos eles não beneficiam em nada a situação dos imigrantes, eles apenas reforçam o discurso do Trump. Então, assim, o Trump ele está trazendo esse problema para ele. Teoricamente, o problema não é dele, o problema é da cidade e do estado da Califórnia e da cidade de Los Angeles. Mas apesar disso, como o governo está enfrentando vários problemas com o Elon Musk e alguns outros escândalos que o próprio Elon Musk está criando, essa cortina de fumaça dos imigrantes está servindo simplesmente para o governo desfocar a atenção do público e até mesmo a atenção do mundo, né? Porque as imagens são chocantes, o conflito ele é real e o problema principal, que é a administração do Trump, está sendo deixado de segundo plano. Então, esse conflito, independente das razões de quem começou, ou quando começou, ou por que começou,
ele só está enfatizando que o presidente Trump pode fazer algumas atitudes, tomar algumas atitudes que realmente os imigrantes são um problema, a partir do momento da narrativa do presidente. A questão é que o governo federal e autoridades locais evidenciam um conflito entre segurança nacional e direitos humanos. Esse conflito ele vai se perder toda na narrativa que o Donald Trump vai construir. A gente já sabe que ele consegue construir uma boa narrativa, tanto que ganhou as eleições com essas promessas. Os protestos de Los Angeles refletem o medo, a indignidade e a luta de milhares de pessoas que vivem na fronteira da ilegalidade entre o sonho americano e a ameaça contra a deportação. Lembrando mais uma vez, os imigrantes eles têm um papel na sociedade americana econômica muito grande. Trabalhos que os americanos não querem fazer ou que os americanos não acham digno de fazer, como serviços de limpeza, serviços de pintura, esse tipo de serviço, os imigrantes entram nessa faixa de emprego e executam, às vezes com salários menores. Dignos ou não dignos é outra discussão, mas ele tem fundamental importância na economia. Retirando esses imigrantes, é só um golpe de marketing, é um inimigo que o governo tem que ter para justificar e para tirar o foco dos problemas reais. A gente já viu diversas vezes esse mesmo tipo de manobra sendo feita no Brasil. Problemas reais ficam de lado, os problemas essenciais para a continuação de uma boa vivência na sociedade são jogados para debaixo do tapete e escândalos pequenos se transformam em grandes bolas de neve que tomam tempo de toda a discussão nacional e o verdadeiro problema fica de lado. Essa manobra não é exclusiva do presidente Trump. A diferença é que o presidente Trump tem uma voz que ecoa no mundo todo. É um poder de uma nação poderosíssima. Hoje é a nação mais poderosa do mundo, porém também está perdendo para a China. A China vem construindo uma nova China, né, com tecnologia, economia forte, e tem todos os especialistas dizem que vai passar os Estados Unidos. Então, mais uma vez, os conflitos ali, eles têm o seu valor, eles devem ser investigados, você tem que estar de olho nisso, mas saiba que a cortina de fumaça por trás de tudo isso é a ineficiência de governança do presidente Trump no quesito hoje administrado por Elon Musk e toda o bafafá que deu, envolvendo diversas outras pessoas e até mesmo alguns crimes bem graves, acusações, verdades, mentiras, ainda não se sabe, mas teve trocas de farpa. A próxima semana, né, essa semana que vai acontecer, esses conflitos vão provavelmente minimizarem, né? Não acredito que tenha mais uma levantada de conflitos com Guarda Nacional, com fuzileiros navais, enfim. Lembrando que nos Estados Unidos a arma para as pessoas legais, né? Então o americano ou o imigrante legal, ela é possível ter. Justamente que é uma das coisas da Constituição deles, né? Se deveria contra o poder do Estado. Porém, eu acredito que nesse momento não teve nenhum tipo de conflito armado ainda, né? Mas é sempre um grande problema e para quem está na segurança, né? Os policiais, enfim, deve ser uma grande tensão, né? Porque você sabe que as pessoas podem adquirir armas, mesmo legal ou ilegalmente, você não sabe quem é o imigrante legal ou se é um estudante que está ali no conflito. Então é uma tensão que pode acontecer, né, uma tragédia num piscar de olhos. E se quiser mais alguma coisa, alguma outra informação, lembrando que aqui no canal a gente tem alguns artigos científicos, então todo dia ou eu trago alguma notícia relevante com uma nova visão, a minha visão, ou eu trago um artigo científico para que às vezes você saiba o que está acontecendo na ciência, na parte de administração, na parte de políticas públicas, na parte de sociologia, enfim.
diversas áreas. Caso você queira alguma notícia ou que eu comente alguma coisa, pode deixar na descrição. Caso você queira um artigo ou um tema de artigo que eu procure quais são as melhores informações, os melhores artigos, eu trago aqui no canal. Valeu, muito obrigado. E deixa a inscrição, comenta. Valeu.